E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. No vídeo de hoje vai ser 1 Samuel, capítulo 18, também o capítulo 19. A amizade de Jonatas e Davi. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez o juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe outorgou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiro de Saul. A origem da inveja de Saul. Quando os soldados retornaram para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas, instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino, que não era mais dele, né? E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia a sua harpa, né? Tocava a sua harpa, como habitualmente fazia nessas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma de suas mãos. Olha que perigo. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: Encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou 2 golpes por 2 vezes. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado a Saul, né? O Espírito Santo de Deus havia saído de Saul e habitava em Davi. Por isso, Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados. E Davi partia e retornava sempre à frente dos seus comandos. Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer. Mas todos os Israel e em Judá amavam a Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército nas batalhas e o trazia de volta, né? Ninguém morria. O casamento de Davi. Então Saul disse a Davi: Apresento-te a minha filha mais velha, Merabe, que deseja conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia Saul tramava em seu íntimo: Ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. E Davi replicou a Saul: Quem sou eu e minha família? Qual é minha linhagem ou o clã de meu pai em Israel, para que eu seja digno de tornar-me genro do rei? Por esse motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meloá. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia,
Saul pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha. E logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Meu Deus. Então Saul instruiu os seus conselheiros para que dialogassem com Davi, em particular argumentando: o rei anda muito satisfeito contigo e todos os seus conselheiros te estimam. Aproveita este momento e torna-te, portanto, genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Contudo, Davi retrucou: parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei. Eu não passo de um homem pobre e de procedência e condição humilde. E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul e relataram: estas foram as palavras que Davi declarou, diante do que lhe replicou Saul. Então direis isto a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pelas mãos dos filisteus. Em seguida, os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei. E o negócio pareceu bom aos seus olhos, para se tornar genro do rei. Por isso, antes de se encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em companhia e conseguiram matar 200 filisteus, conforme o acordo. Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento sua filha Mical. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé caminhava com Davi e que sua filha Mical o amava muito, temeu ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida, só perdeu tempo. Os príncipes e comandantes filisteus continuavam promovendo guerras e batalhas, contudo, todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul, e a cada dia sua fama crescia por toda a região. Saul tenta matar Davi. Capítulo 19. Saul contou a seu filho Jonathan e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, nutria grande amizade por Davi e advertiu a Davi, dizendo: meu pai busca a tua morte. Fica, portanto, de sobreaviso, amanhã de manhã. Procura o teu refúgio e esconda-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres. E então intercederei por ti junto a meu pai. Saberei sobre o que ele planeja e depois te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai, Saul, e aconselhou: não peque o rei contra o teu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo que tem realizado tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou sua própria vida, matou aquele enorme filisteu e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu ouviste e te regozijaste, porque haverias de cometer tamanho erro, derramando o sangue de um inocente, cometendo o pecado de levar Davi à morte sem motivo. Então Saul atendeu ao pedido de Jonathan e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonathan chamou Davi e lhe comunicou as boas notícias. Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como de costume. Entretanto, uma nova guerra irrompeu contra os filisteus. Davi prontamente os atacou e derrotou de forma tão devastadora que todos eles fugiram atônitos. Ora, um espírito maligno mandado segundo a vontade do Senhor
dominou Saul quando ele estava assentado em sua casa e segurava firme sua lança à mão, enquanto ouvia Davi que dedilhava sua harpa. Num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo e fugiu de Saul. Naquela mesma noite, contudo, Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, lhe deu este conselho: se não escapas essas noites, amanhecerás um homem morto. E Mical fez Davi descer pela janela, e ele saiu correndo, e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o Terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria sua família, e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com o manto. Assim que chegaram os mensageiros de Saul, havia mandado para prender Davi, Mical lhes comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão. Ele fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: trazei-mo, ainda que sobre sua própria cama, a fim de que eu mesmo ponha um fim à sua vida. Quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã de Mical estava na cama. Na cabeceira encontraram a colcha de pele de cabra. Então Saul interrogou Mical: por que me traíste e deixaste fugir e escapar ao meu inimigo? Mical alegou a seu pai, Saul: ele me ameaçou dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. Saul diante de Samuel e Saul. Davi tinha, pois, fugido e escapado foi ter com Saul em Ramá, e lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Meu Deus, que perigo! Então foram dizer a Saul: descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então, imediatamente, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observavam o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderaram-se de cada um deles, e eles também experimentaram a mesma visão profética. Que legal! Logo Saul foi informado de que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram em êxtase. Em seguida Saul mandou um terceiro grupo, e também estes foram tomados por aquele transe profético. Finalmente Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá, chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco. Indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, e lhe informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, ficou nu. Profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas na presença de Samuel, e caído ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo se costuma dizer: está Saul também, contudo, entre os profetas, mas não estava. Beleza? Bom, pessoal, aqui nós finalizamos o capítulo 18, também o capítulo 19. Fiquem todos na paz e até a próxima.